Todas as estatísticas podem ser negativas. Se o Senhor falou, vai acontecer. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Porque promessa para Deus não é promessa para a gente. A palavra que se usa para promessa para Deus é garantia. É como se Deus deixasse alguma coisa e dissesse: eu estou te garantindo que vai acontecer. O Senhor é contigo. Nos deu uma palavra no início desse ano: acontecerá. E muitas coisas aconteceram. E aquilo que ainda não aconteceu no nosso tempo, já aconteceu nas regiões celestiais e já foi decretado sobre a tua vida. Eu creio nisso. Depois que eu subi aqui para falar do Carlinhos e da Duda, desse testemunho do não testemunho, do testemunho que eu não pude viver, porque eu não tive toda a fé que eu precisava ter. Eu não fui ali dizer para eles aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Só me inspira nessa noite a dizer para você: se Deus te deu uma palavra, caminha sobre ela. Se Deus colocar no teu coração uma palavra para entregar para alguém nessa noite, no dia de hoje, ou durante a sua vida, durante a sua caminhada, entrega, seja um instrumento boca de Deus. Porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele sempre cumpriu. Ele sempre cumpre. Ele sempre vai cumprir a sua palavra. Através da palavra Ele criou céus e terra. Através da palavra Ele nos salvou, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Através da palavra nós estamos aqui. Nós vivemos pela palavra. Nós somos o povo da palavra. Ele é fiel. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não temas, porque o teu Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa, e Ele vai ser fiel contigo. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Obrigado ao Ministério de Louvor. Você pode sentar. Se você quiser deixar aberta a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Se tiver ainda algum lugar aí do seu lado, tem poucos irmãos agora de pé, porque já organizamos cadeiras. Mas se tiver algum lugar, levanta a sua mão. Tem um? Não, então deixa aí, deixa ocupado. Se tiver algum lugar aí do seu lado, tá bom. Se tiver algum lugar aí do seu lado, levante a sua mão, que alguém chega aí perto de você, e o acolhimento vai trabalhar. Eu gostaria de introduzir a mensagem dessa noite de Réveillon. Eu disse para as minhas filhas, hoje saindo de casa para Antônia, que a gente só voltaria para casa ano que vem. Realmente, Réveillon e dia 1º é o dia que a gente, dia 31 e dia 1º que a gente faz essas piadas novas, né? É aquelas coisas, a gente espera 365 dias, pastor Carlos, para fazer essa piada. Amanhã de manhã a gente acorda, dá o primeiro abraço, e aí por diante. Mas é um novo ciclo que o Senhor está nos dando, amém? Nós estamos devolvendo para o Senhor esse ano. E na última mensagem desse ano, na última palavra do ano de 2024, eu acredito que o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra rema para a igreja, para última palavra de 2023, o Senhor ministrou uma palavra rema no meu coração já há algumas semanas, e para a nossa vida em 2024. Mas antes eu gostaria de pintar para você uma imagem de um cenário que está por trás dessa passagem que eu vou ler a seguir, uma passagem conhecida de todos, e que a referência bíblica também é fácil de gravar. Mateus 6,33, sem ler, sem olhar aqui em cima, quem é que consegue arriscar o que diz em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso que eu gostaria de nessa noite compartilhar. E Jesus,
ele está diante de uma multidão de pessoas no Sermão da Montanha. Diga assim comigo: pessoas ocupadas. Pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão vivendo no contexto de pressões, de cargas, de problemas e da agenda corrida do mundo naquela época, e que se aplica perfeitamente aos dias de hoje, a mim e a você. Homens e mulheres, famílias, pessoas cheias de cargas, de pressões, de preocupações, de compromissos. E Jesus chama o povo, convida o povo para que eles reservassem um lugar para o reino de Deus. Jesus convida o povo, seus ouvintes, lá no monte do Sermão da Montanha, para que eles abrissem um espaço, empurrassem um espaço na sua agenda, nos seus planos, nas suas vidas, para as palavras e para a presença daquele que tem todo o poder, para as palavras e para a presença daquele que é o que mais importa, Jesus, na nossa vida. E é nesse contexto que Jesus convida esse povo todo a abrir um espaço. E ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra tem poder de transformar a nossa vida, de organizar as nossas prioridades, de transformar, Senhor, os nossos cronogramas, e transformar a nossa estrutura, inclusive, ó Pai, fazer com que repensemos alguns modelos e alguns projetos ou alguns sonhos para o ano de 2024. Por mais, Senhor, que o ano de 2023 já está concluindo, já está encerrando, talvez já tenhamos, ó Pai, em mente quais são os alvos para 2024, mas nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, submeter as nossas escolhas à Tua vontade, e nessa noite, que a Tua Palavra seja poderosa mais uma vez, para nos fazer, ó Pai, repensar a vida, repensar as nossas prioridades, ó Pai. Diante do convite que Tu fizestes a uma multidão há 2000 anos atrás, convidando-os para que eles se encontrassem, achassem espaço na vida e na agenda para aquele que mais importa, Jesus Cristo. Que a Tua Palavra possa ser revelada a nós e possa servir, Senhor, para abençoar poderosamente e transformar nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Com base nesse texto e com base no contexto do século 21, daquilo que nós vivemos hoje num mundo tão corrido, eu gostaria de pensar sobre o tema Deus em primeiro. Diga assim comigo: Deus em primeiro. Deus em primeiro. E como subtítulo, reservando um lugar para quem mais importa. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Diante das portas para a entrada de um novo ano, o convite do Senhor para mim é que Deus venha em primeiro. Todos nós estamos comprometidos, pastor Alverino, a partir de amanhã começarmos 12 dias de clamor. E com isso nós estamos declarando na nossa vida, na igreja, Deus é o primeiro. Deus merece a primeira parte, Deus merece os primeiros dias. Deus merece a decisão das nossas escolhas. E eu espero que esse tema possa ser útil e seja a palavra inspirada da parte de Deus para a sua vida e para os teus planos em 2024. Agora, o que significa colocar Deus em primeiro? Quando a gente vê um campeonato, aquele que ganha primeiro lugar é o ganhador, é o vencedor. Mas eu acho que não é um sinônimo tão simples assim. Que Deus seja o primeiro na nossa vida não quer dizer que Ele ganhou uma medalha, que Ele ganhou um campeonato, que Ele ganhou a taça de ouro ou a medalha de ouro, ou chegou em primeiro lugar. Eu acredito que ser o primeiro na nossa vida é algo que vai mais fundo, e nós vamos ver
a seguir. Como é que isso acontece na minha vida? De fato, que o reino de Deus vem em primeiro lugar para mim. Como que isso é processado, irmão Osório, na minha vida diária? E aí eu gostaria de começar com uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual desses dois técnicos que eu vou apresentar a seguir, que chega mais perto da verdade ou da resposta verdadeira para essa pergunta, de como nós devemos viver uma vida da forma certa, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? E os dois técnicos que eu gostaria de apresentar para vocês, o primeiro deles é o Sr. Miyagi. Quem conhece o Sr. Miyagi, coloca aqui para mim, por favor. Não, a outra imagem, por gentileza. Não, a outra imagem. Acho que não está colocada aí, por gentileza. Lança para mim as duas imagens que eu mandei ali, por favor, do Sr. Miyagi. Só coloca a foto do Sr. Miyagi para mim aqui. Quem já assistiu o filme Karate Kid? Volta, tira dessa imagem, por favor. Tá, essa é a próxima. Quando tiver a imagem do Sr. Miyagi, a gente coloca aqui. Nós temos dois treinadores, amém? O Sr. Miyagi. E quem conhece o treinador de futebol, o Silas, Paulo Silas, que chegou a treinar o Grêmio aqui em Porto Alegre? Eu gostaria que nós tivéssemos em mente esses dois treinadores. Um treinador, um mestre do karatê, o Sr. Miyagi, do Karate Kid, e o Silas, brasileiro, treinador de futebol. E esses dois treinadores, por gentileza, se vocês puderem editar a foto para mim, para colocar os dois treinadores lado a lado. E eu quero que vocês me ajudem a pensar nessa noite quais desses dois treinadores tiveram a resposta mais certa acerca de como nós devemos lidar com os desafios da nossa vida. E deixa eu explicar para vocês, nós estamos vivendo um tempo de muita correria. Quantos concordam comigo? O sistema desse mundo tem nos convidado diariamente, constantemente, com cada vez mais opções, propagandas, atrações, inúmeras atividades e compromissos. Faça isso, compre aquilo, te inscreva nesse curso, te inscreve nessa academia. Convide a sua família para fazer isso, para fazer aquilo, muitas propostas e convites. Porque fazer com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa agenda, os nossos calendários estão cheios, estamos enchendo todos os dias, estamos agendando a hora de acordar, estamos agendando a hora de ir para a academia, levar os filhos na escola, o horário do trabalho, de estudos, agendamos visitas, reuniões, festas de família. E eu não estou aqui nessa noite julgando se isso é bom ou se isso é ruim. Eu estou me deparando com uma realidade que a nossa agenda... Edita para mim as fotos, as duas juntas, por favor. Está aqui o Sr. Miyagi. Quem conhece o Sr. Miyagi? Ele vai nos dar hoje à noite uma filosofia de vida que depois eu vou convidar você a julgar para ver se está certa a filosofia dele ou não. E a outra filosofia do Silas, dois treinadores. Nós vamos terminar a mensagem de hoje diante de tantas atividades que estão sobre nós descobrirmos quais dos dois conselhos são os mais, ou é o conselho mais bíblico ou mais correto, de acordo com a cosmovisão cristã. Eu não estou aqui trazendo um juízo se essas atividades são boas ou ruins, muito menos se é lícito ou se é ilícito. Eu estou simplesmente refletindo de que, se é só eu, você me corrige, mas de que nós ultimamente estamos bem ocupados e atarefados. É ou não é? Que nós terminamos o ano de 2023 de língua de fora, dizendo, eu queria ter feito muitas coisas que eu não consegui colocar dentro da minha agenda. Irmãos, cada vez tem mais proposta de coisas para a gente fazer, lugares novos para a gente conhecer, caminhos para viajar mais barato, para realizar um sonho, tipos de festas de 15 anos, tipos de festas de casamento, o que fazer, onde investir o nosso dinheiro. E geralmente a gente está lidando com essa realidade, consciente ou inconsciente, de manter todas as atividades acontecendo naturalmente.
tentando dar conta de tudo de forma equilibrada. A gente trabalha, vai para casa, atende os filhos, depois tenta descansar, ainda consegue separar um dia para a semana para sair com a esposa, e nem que seja tomar um sorvete, depois vem para a igreja, participa do culto, almoça com alguém, discipula, lembra da família, faz investimento, já chegou o dia do pagamento, e a gente tenta dar conta de tudo de forma equilibrada, de forma sadia ou saudável, tentando balancear, se essa é a palavra certa, igualar todas as atividades e atribuições para não exagerar mais no trabalho e negligenciar a família, ou exagerar no sono e ser descuidado na disciplina pessoal. E nós vivemos a vida buscando o equilíbrio. E daí nós chegamos à conclusão de dizer, é isso que a gente precisa. Diga assim comigo, equilíbrio. É isso aqui. Olha que conselho sábio. Nós precisamos ser coerentes, equilibrados com todas as nossas atribuições, sabendo dar tempo a cada uma dessas coisas. Irmãos, isso soa bem, soa ou não soa? Ser uma pessoa equilibrada, soa bem ou não soa? Uma vida equilibrada soa sábio, soa saudável, soa aquilo que um doutor talvez recomendaria. E esse foi o conselho do doutor, do mestre, do professor e do senhor Miyagi. Ele diz o seguinte: é melhor aprender o equilíbrio, agora pode passar para a próxima. É melhor aprender o equilíbrio. Equilíbrio é a chave. Uma pessoa que encontra o seu equilíbrio poderá controlar a sua vida. É como se ele estivesse dizendo, tudo fica bem quando você tem equilíbrio na vida, você não é exagerado, mas você é equilibrado. E essa é justamente a pergunta dessa noite. E se o objetivo da nossa vida não é ter uma vida equilibrada? Pergunta para você qual desses dois treinadores que nós vimos anteriormente tem a resposta certa. Pode deixar aqui com a balança, por gentileza. E se o que a gente realmente necessita não é uma vida equilibrada, mas é uma vida, diga assim comigo, ordenada. Eu sei que ordenada, tem aqui os professores de português que podem me ajudar. Ordenada, daquilo que eu pude pesquisar, é o espanhol da palavra organizado. Mas eu vou usar essa palavra porque ele diz mais aquilo que está na minha mente. Talvez também tenha no português a palavra ordenada, mas para ordenar, para dar uma ordem. Mas eu não me refiro a dar uma ordem, mas eu me refiro a colocar em ordem. Eu, pelo menos com as minhas pesquisas, não encontrei que a palavra ordenada no português dá o entendimento de colocar em ordem. Mas eu vou exagerar aqui e vou tentar fazer uso dessa palavra dessa forma, porque o que está no meu coração não é uma vida organizada necessariamente, mas é uma vida colocada em ordem. Para ilustrar melhor, é bom ver a imagem dessa balança que eu já deixei aqui. Uma vida equilibrada precisa ter de um lado da balança algo com o mesmo peso de importância, com os mesmos valores. Caso contrário, a balança pesa mais para um lado. Por isso que uma vida equilibrada presume nós termos coisas com os mesmos valores dos dois lados. E a gente passa a vida tentando equilibrar, para que a balança fique bem equilibrada e não pese para nenhum dos lados. Então, uma vida bem balanceada, uma vida bem equilibrada, deve ser composta por coisas com o mesmo peso ou com a mesma importância, lado a lado. E essa é justamente outra pergunta que eu faço para você. É isso que você tem na vida, coisas com o mesmo valor? As suas atividades, as coisas da sua vida têm todas o mesmo valor e a mesma importância? Todos os papéis que você exerce na sua vida, papel de ser funcionário, papel de ser pai, papel de ser marido, todos eles têm o mesmo valor de importância? E eu vou dar resposta para você, não.
E se não tem uma vida equilibrada, é impossível. Porque a gente fica tentando equilibrar a vida, tentando ser o mais balanceado, o mais correto possível, mas para que isso aconteça é necessário, Lu, que eu coloque coisas desse lado com o mesmo nível de valor ou com o mesmo peso que eu coloco nesse lado. E daí o que eu comparo o meu casamento? Eu comparo com os meus filhos? Não, são coisas diferentes. Então eu coloco o trabalho aqui, minha família, não vai pesar mais para esse lado. Irmãos, é um trabalho que não tem fim. O problema da balança como modelo de vida é que nada na vida tem o mesmo valor. Não são iguais os valores e pessoas as diferentes coisas da nossa vida. E por isso é impossível ter como alvo uma vida equilibrada, onde tudo está no mesmo patamar de importância, peso e valor. Nenhum dos nossos relacionamentos se comparam uns com os outros. Nenhum dos nossos relacionamentos tem o mesmo peso de importância e nunca vai ter. Como dizer para os nossos filhos como que a gente ama eles e como que a gente ama o nosso cônjuge. Não é a mesma coisa. Tem outro peso, tem outro significado, tem outro sentido, é outro tipo. Nenhum dos papéis ou funções tem a mesma relevância ou podem ser comparados. Então nós chegamos até o conhecido treinador de futebol. Eu peguei o nome completo dele, Paulo Silas de Prado Pereira, mais conhecido como Silas. Aqueles que conhecem futebol sabem que o Silas treinou o Grêmio, treinou o Flamengo, treinou o Atlético Mineiro, treinou um time na Argentina. Se não me falha a memória, me falhou a memória. São Lourenço. E foi ídolo lá. Ele não treinou, ele jogou no São Lourenço, foi ídolo lá. Deu um campeonato mundial, um dos tantos campeonatos mundiais do São Paulo. Um jogador conhecido. E quando ele foi questionado acerca da importância do futebol e do time na vida dele, a resposta dele foi a seguinte, pode colocar o próximo: primeiro Deus, depois a família e depois o time. Nessa ordem. Primeiro Deus, depois a família e depois o time. Mas Silas, o time te deu tudo que tu tem. Todas as tuas posses dizem respeito ao futebol, à tua profissão. Ele disse, na minha vida ele é cristão, primeiro Deus, depois a família e depois o time e depois o trabalho. Talvez você pode ter o seu nível, a sua escada de prioridades. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. Ele disse, não se trata de ter uma vida bem equilibrada, mas se trata de estabelecer prioridades na vida. Se trata de colocar a nossa vida na ordem certa. Deus, família e o time. Deus, família e o Inter, quer dizer. Só para fazer você acordar aí. Por mais que eu não seja torcedor de nenhum dos times que o Silas jogou ou treinou, eu tenho que concordar, Claudinho, que o Silas tem razão. Primeiro Deus e depois a família. Oi? Perdão? Jogou no Inter? Eu não sabia disso, essa informação eu não peguei, não foi da minha época. Silas é o treinador com a resposta mais próxima da verdade. Amém? Amém. Estamos diante de mais um ano. E no dia 31, nesse culto de Réveillon, é uma boa pergunta a se fazer. Como estamos planejando viver o nosso novo ano? De forma equilibrada, tentando balancear e equilibrar uma quantidade enorme de atividades, papéis, funções e compromissos, ou estabelecendo prioridades? Hoje tem 2 treinadores aí falando com você. Ou o senhor Miyagi ou Silas. E você escolhe como que você vai viver o ano de 2024.
Essa é a realidade. Deus não está chamando você para uma vida equilibrada. Fala isso para quem está do seu lado aí. Deus não chama você por uma vida equilibrada. Eu sei que essa palavra ela choca, porque a gente sempre diz assim, não, mas equilíbrio é uma coisa boa. É justamente isso que hoje eu quero contrariar, eu quero bagunçar. Deus não está chamando você para uma vida equilibrada, sabe por quê? Porque crente no que diz respeito à prioridade, ele abre mão de tudo. A própria palavra diz que quem não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Não tem como equilibrar as coisas diante de Deus. Deus não me chama para viver uma vida equilibrada. Apague na sua mente a noção de que Deus está chamando você para uma vida equilibrada, para uma vida sóbria, para uma vida normal. Quando você entrou por aquela porta, você recebeu um convite de ser anormal, de ser diferente, de mudar suas prioridades, de mudar completamente os seus valores. O que Deus está chamando você é para viver uma vida ordenada, organizada, pelo simples motivo de que todas as coisas na vida não têm o mesmo valor, nem todas as coisas têm o mesmo significado. Pense um pouco agora nas coisas que você ama, e você vai fazer uma lista enorme. Você vai dizer, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o time de futebol, eu amo a igreja, eu amo estar com os irmãos, eu amo comer sushi, eu amo fazer um churrasco, eu amo comprar um perfume bom e sair perfumado de casa. Irmãos, a gente ama um monte de coisa, mas a gente tem que parar tudo isso e colocar isso em ordem. Porque a lista pode ir muito longe. E nessa lista também está Jesus, e Jesus reivindica no final desse ano: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas que nós amamos vos serão acrescentadas. Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele faz uma paráfrase desse texto, e ele diz assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Em outras palavras, que Deus venha em primeiro lugar nas nossas vidas em 2024. Jesus estaria dizendo: não tenham uma vida balanceada, mas tenham um organograma ou um programa espetacular de vida, um glorioso projeto de vida, onde o reino de Deus seja buscado em primeiro lugar. Persigam esse estilo de vida. Laura, onde Deus vem em primeiro. Portanto, mais do que entender que Deus deseja que tenhamos uma vida em ordem de prioridades, e não uma vida equilibrada, precisamos definir bem quem deve ocupar o primeiro lugar nessa lista. E eu não sei como é que está o seu programa de metas e projetos para 2024. E a pergunta que eu faço para você hoje: Deus vem em primeiro? Os seus projetos com Deus, ou que envolvem Deus, estão em primeiro ou em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar? Ou quem sabe nem figuram na sua lista? A gente coloca ali que a gente quer se formar numa faculdade, que a gente quer casar, a gente quer ter filho. E o que você quer para o seu ministério? O que você quer para o seu trabalho dentro da igreja? Para onde você está olhando? De tudo aquilo que você apresentou diante do Senhor no seu coração para 2024, quais desses projetos foram apreciados pela vontade daquele que governa e deve governar todas as coisas e ser o primeiro na nossa vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe outra forma de ser cristão se Jesus não for o primeiro. E se ele não tem sido, se outras coisas têm ocupado o primeiro lugar, pare de tentar equilibrar, equacionar, balancear as coisas. Mas nessa noite, abra um lugar, reserve um lugar, faça um lugar para quem mais importa. O texto diz com muita clareza: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é um tema muito amplo,
Quero dizer para você, eu não estou encerrando, tá? Eu tenho mais vários minutos. Mas eu quero pedir para o Carlinhos me acompanhar aqui, por gentileza. Essa expressão reino de Deus é uma expressão muito conhecida na Bíblia. Mateus utiliza ela 50 ou mais de 50 vezes, ou aproximadamente 50 vezes, no seu evangelho. Justamente porque é um tema muito importante. Nós hoje vivemos dentro do reino de Deus. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, para inaugurar, para trazer o reino de Deus. Eu e você fazemos parte do reino de Deus agora. E o reino de Deus é ter Deus reinando na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ter o reino de Deus, estar no reino de Deus, é ter Jesus como o primeiro. Vou dizer uma coisa para você: se você faz parte do reino de Deus, Jesus precisa ser o seu número um. Irmão, sabe o seu cachorrinho que você ama demais? Ele tem outras posições. Sabe os seus filhos, que o seu coração dói só de pensar? Eles não podem ser o primeiro no ano de 2024. Nessa noite o Senhor está reivindicando não qualquer lugar, mas o primeiro lugar na nossa vida. Talvez é uma noite de reflexão, mas eu acho que é uma palavra maravilhosa para um Réveillon, para um início de ano, porque a gente está começando os nossos projetos de novo. Projeto de emagrecer, projeto de fazer academia, projeto de começar a faculdade, ou terminar a faculdade, fazer uma pós, uma promoção no trabalho, projeto de gerar filhos, de adotar, de construir uma casa, terminar aquela reforma. Vamos para de equilibrar a vida. Pastor Carlos, a gente está muito preocupado com coisa que não vem em primeiro lugar. Certa ocasião Jesus chegou para uma mulher chamada Marta e disse: Marta, tu está muito atarefada com tanta coisa, só uma coisa é importante, só uma. Irmãos, que loucura que a gente vive. Irmãos, essa mensagem é para mim, eu quero te deixar bem claro, porque você está me olhando: ah, pastor, tu está falando, tu é pastor, tu é diretor, tu é síndico, que eu sei. Irmãos, essa mensagem é minha, é para mim. Eu tinha que pregar ele aqui nessa salinha só para mim, dizer: Olavo, empurra que nem o Hulk, assim, ou todas as outras coisas. E se tem alguém ocupando o primeiro lugar, coloca Deus ali. Conforme o escritor Eugene Peterson, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é orientar a vida de acordo com a realidade, iniciativa e provisão de Deus. É começar a programar a vida de acordo com aquilo que Deus nos orienta, para onde Deus nos manda ir. Irmãos, muda completamente a nossa vida, muda tudo. Não diz respeito mais, Kátia, gostos, desejos, sonhos, mas Lola, diz respeito àquilo que Deus quer para a tua vida. Ah, mas eu gostaria, mas não diz respeito o que você gostaria, o que eu gostaria, mas diz respeito o que Deus gostaria. Ah, mas eu não queria que meu filho vivesse longe de mim, ou quando ele crescesse, ele saísse para outro país para pregar o evangelho. Irmão, não diz respeito o que você quer, o que você tem planejado, mas o Senhor hoje está batendo no peito e está dizendo: eu bem sei os planos que eu tenho a teu respeito, planos de te fazer prosperar. A tua vida está debaixo das minhas mãos. Irmãos, é engano a gente achar que Deus ocupa o segundo lugar. Ele não ocupa. Ou Deus é o número 1 da tua vida, ou Ele não é. Você é religioso, é assim. Eu sou religioso. Se for assim, Pastor Rousseau Shedd, na sua brilhante capacidade de resumir a exegese mais profunda, ele resume esse texto, esse termo, buscar o reino de Deus, da seguinte forma: Jesus mostra em todo o texto a verdadeira escala de valores. E você sabe qual é o contexto imediato.
Ali, Jesus no Sermão da Montanha, em todo o capítulo 6, ele está falando sobre, se você caminhar aí na sua Bíblia, hoje a gente não pede para abrir a Bíblia, mas para ligar a Bíblia, mas quem está com a Bíblia e abre ou liga, o contexto, eu acho que no início está falando ali sobre as esmolas, ou a ajuda aos necessitados, logo depois a oração do Pai Nosso, é isso, se eu estiver errado. Depois da oração do Pai Nosso, me ajuda com o subtítulo, jejum e o que mais? Os tesouros no céu. Deus está dizendo, olha, não coloquem o coração de vocês naquela coisa que destrói, que o mundo, não gastem ficha no que vem, pensando só nas coisas dessa terra. Não emprestem o coração de vocês para isso. Não emprestemos o nosso coração para isso, Davis. E depois ele diz, não se preocupem, preocupações da vida, é o último subtítulo, preocupações da vida. Ele diz assim, eu preciso ler esse texto, porque eu ando muito preocupado, eu ando muito ansioso, está chegando mais um ano, o que vai ser da minha vida, o que vai ser desse ano, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser daqueles desafios, o que vai ser da minha saúde. Jesus reivindica o lugar, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Olhem para os lírios e vejam como eles estão vestidos. Olhem para as plantas e veem como as flores estão bem vestidas. É o Deus do céu que cuida delas. E diante disso, não se preocupem com o que vestir. Por quê? Porque o corpo é mais importante do que a vestimenta. E Jesus aqui no Sermão da Montanha, falando das preocupações, ele está fazendo o pastor Shed trabalha dessa forma, ele diz, Jesus mostra qual é a verdadeira escala de valores, escala de prioridades. O corpo vale mais do que o vestuário. Isso serve muito bem para os jovens que estão aqui, que geralmente estão tão preocupados em estarem bonitos. O corpo, a vida, vale mais do que a vestimenta. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima de todas essas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. E aí o pastor Shed termina a sua interpretação objetiva, breve e completa. Quem dá a Deus a posição central em sua vida gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Se você hoje fizer uma troca, pegar sua preocupação sobre as coisas dessa vida, abandonar elas, olhar para Deus, colocar Ele no primeiro lugar da tua vida, Ele está batendo no peito e está dizendo, eu garanto. Então colocar Deus em primeiro é viver buscando o seu reino, é dar a cabine de comando para Ele, é viver de acordo com o que o santo, chamado Santo Agostinho, chamou de ordo amoris, ordem do amor. Agostinho de Hipona criou um teólogo muito conhecido, que é base para o conceito teológico de todas as igrejas. Ele criou um conceito chamado ordo amoris, que é a ordem do amor. Isso é importante nós entendermos. Ele disse que não é suficiente amar as coisas certas, mas amar as coisas certas na ordem certa. É possível que você ame a coisa certa da forma errada. Isso é amor fora de ordem, é amor desordenado. E num trecho de Agostinho no livro, conhecido e recomendo para todos, Cidade, a Cidade de Deus, de Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, tem essa citação que diz assim: pois embora a coisa seja boa, ela pode ser amada equivocadamente, ou com um amor bom também. É amada corretamente quando é amada ordenadamente, ao invés de desordenadamente. Mas se o Criador é verdadeiramente amado, isso é, se Ele mesmo é amado e não outra coisa em seu lugar, nós vivemos bem e virtuosamente. Escutem, queridos, algo muito importante. Não é suficiente amar as coisas. Não é suficiente
amar as coisas certas. Nós precisamos, como igreja, aprender a amar as coisas certas na ordem certa. Ah, pastor, eu amo muito a minha esposa, eu faço qualquer coisa por ela. Só não abandonar Deus. Porque se você colocar a sua esposa na frente de Deus, você acabou de amar certo, na ordem errada. Quando você começa a amar o seu pet mais do que você ama, quem sabe, as pessoas, você está amando certo, porque a Bíblia diz que nós temos que amar e cuidar dos animais porque são criação de Deus. Mas você está amando exageradamente na ordem errada. Você está dedicando muito tempo, muito amor, e colocando esse amor na ordem errada. E Santo Agostinho, estou usando a expressão Santo Agostinho, se conhece assim, mas Agostinho de Hipona, ele cria uma tese toda chamada Ordo Amores. Esse é um desafio para nós, porque a gente ama muitas coisas. São muitas coisas que a gente encaixa no coração. Quem aqui conhece alguém que tem um coração muito grande? Eu conheço um monte de gente. Um está sentado aqui na minha frente. Gente que tem um coração assim. E não pode ver alguém com necessidade, vai lá, vende o que tem e ajuda. Mas a gente é assim, a gente foi criado para amar. Porque a gente nasceu em imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Então, se a gente não estiver amando a Deus, a gente vai encontrar outra coisa para amar. E aqui a gente começa a perceber as pessoas que se afastam do convívio da igreja, logo elas começam a amar outras coisas. Começam a amar a corrida, voltam a amar o futebol. E o culto passa a ser o estádio de futebol domingo. Por quê? Porque a gente precisa colocar alguma coisa no coração para amar, para idolatrar, para dizer isso agora é a minha paixão. E agora minha paixão é cozinhar, porque a gente ama amar. E é um desafio para todos nós, porque a gente ama muita coisa. A gente tem um coração gigante. Eu amo pizza. Quem ama pizza? Você vai dizer, eu amo cachorro. Quem é que ama o seu cachorrinho lá da sua casa? Levanta a mão, não está errado amar o cachorrinho. Quem ama o outro bichinho de estimação, o gatinho lá na sua casa? Quem tem passarinho em casa? Quem ama o passarinho? Irmão, o crente precisa amar a criação. Amém? A gente não tem bicho de estimação, mas a Anto na casa dela tinha uma tartaruga. A Adelaida fugiu ainda. Era muita atenção pelo bichinho que uma tartaruga conseguiu fugir. Fazer uma denúncia sobre essa família. Ela foi roubada. Era um animal em extinção, né? Mas vocês tinham antes de ser em extinção, né? Vamos voltar para a palavra aqui, irmãos. Irmãos, essa é a minha palavra. Eu amo churrasco. Quem aqui ama churrasco? Eu vou citar mais coisas que eu escrevi aqui, ó. Eu amo o Inter, eu amo a minha família, eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos, eu amo viajar com a minha família, eu amo tomar chimarrão, eu agora amo fazer sushi. Tem muita coisa que a gente ama, irmãos. Amar é maravilhoso. 1 Timóteo 4,4, a palavra diz: pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Deus fez todas as coisas boas, por isso tem muita coisa maravilhosa para amarmos, e elas devem ser recebidas com gratidão, mas é trágico. E todos nós estamos fadados à miséria e ao fracasso, se nós estivermos vivendo uma vida equilibrada e uniforme, ao invés de vivermos uma vida por princípios e ordenada. Porque se eu digo que eu amo churrasco, da mesma forma que eu digo que eu amo as minhas filhas, eu estou frito, estou errado, estou equivocado. Se eu digo que eu amo viajar, da mesma forma que eu digo eu amo o meu trabalho, está errado, os valores são diferentes. Não dá para colocar churrasco e trabalho para ver se compara com a família. Não dá, irmãos. Não é um projeto de Deus para a gente.
Viver uma vida equilibrada nunca foi o sonho de Deus para você. O sonho de Deus para você é viver uma vida conforme a ordem e a vontade daquele que está no céu e que conhece todas as coisas. Deus fez todas as coisas para nós, mas elas são boas coisas, mas podem se tornar más coisas, dependendo da forma como nos relacionamos com elas. Esse próprio texto do Sermão da Montanha diz que o Senhor nos dá as coisas da vida e nós somos mordomos de Deus naquilo que Ele nos dá, mas se a gente colocar o nosso coração nesses tesouros, se os nossos tesouros estiverem ali, a Bíblia diz que aqui está o erro de amar o dinheiro, não é de tê-lo. O problema não está com o ouro, mas na forma com que nós nos relacionamos com ele. Portanto, o mais importante não são as coisas que nós amamos, mas a ordem na qual as amamos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: portanto, esqueça a balança. Esqueça o Sr. Miyagi. Ele fica só no Karate Kid. Fica com o segundo treinador, com o Silas. Deus, família, trabalho, igreja e a ordem que você quiser, que você entender pelas Sagradas Escrituras. Viva uma vida espetacular, gloriosa, organizada por prioridade. Mantenha em ordem essas prioridades com Deus no primeiro lugar. Abra espaço na sua vida para aquele que mais importa, priorizando o seu reino e a sua justiça. Isso tudo me parece uma descrição da vida do apóstolo Paulo, que lá em Filipenses 3,13 ele disse o seguinte: irmãos, tenho mais 5 minutos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. É o cara, né? Ele não diz assim: muitas coisas eu faço. Ele diz: uma coisa eu faço. As outras coisas elas vão acontecer, mas uma coisa é o alvo da minha vida. O que? O alvo que é Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Você vai dizer: mas pastor, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer. O meu convite para você não é para que você seja um irresponsável. Pelo contrário, o meu convite é que você dobre os seus joelhos, coloque Deus em primeiro lugar, faça lista dessas coisas que lhe produzem ansiedade e apresenta aos pés do Senhor. Eu estava nesses dias falando com um pastor que teve um problema com os seus filhos que estavam brigados. E ele disse, recentemente, ele disse assim: pastor, e agora eu estou muito feliz porque eles estão bem de volta, estão juntos. E eu disse para ele: o que o senhor fez? Ele disse: eu orei. Não tem nada que eu podia fazer, eu orei, eu orava por eles. E eu vi a cena, como pai como sou, eu vi a cena de um pai não podendo fazer muito diante de filhos adultos que já têm famílias estabelecidas, que tomam as suas decisões, e um pai chega até ali quando ele tem alguma coisa que ele não consegue resolver. Ele coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu te entrego isso nas tuas mãos, toma conta da minha família. Uma coisa faço, o apóstolo Paulo disse, uma coisa só é importante. Que impressionante plano de vida do apóstolo Paulo. Poucas coisas hoje encurtam mais a vida do que as preocupações. As duas enfermidades típicas da vida moderna são a úlcera no estômago e a trombose coronária. E em muitos casos ambas procedem da excessiva preocupação. É um fato comprovado pela medicina, que aqueles que riem mais, vivem mais. E aqui a gente podia entrar em todo um assunto, falando sobre ansiedade, de acordo com a palavra e com esse texto, mas eu não vou entrar. Eu quero encerrar
Às vezes a gente está tentando encontrar um lugar para Deus na nossa agenda. E se você sair daqui hoje à noite pensando, tá, entendi que eu tenho que encontrar um lugar para Deus na minha agenda. Deixa eu dizer uma coisa para você, você entendeu parte do que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo para você não é que você tem que encontrar um lugar para Deus na sua agenda. O que você precisa entender hoje, o que eu preciso entender é que para 2024 a nossa agenda precisa girar em torno de Deus. Amém? É mais do que encontrar, Cid, um lugar para Deus. Esporte, trabalho, família e fogos. Eu não estou virando o ano falando, né? Família, carro, herança, poupança e Deus. Não. A nossa agenda precisa estar em volta de Deus. Deus só ocupa um lugar na nossa vida. Ele não está no 7º check-in-list. Ele é o primeiro, irmãos. Ou Ele é o primeiro, ou Ele é o primeiro. Muitas pessoas acreditam em Deus, vão nas igrejas domingo, mas não colocam Deus em primeiro lugar. Nós estamos diante de mais um ano, e você é responsável, e você não é responsável pelo que as pessoas têm feito com o mundo. Você não é responsável pela degradação da cultura, e muito menos pela falta de Deus nas escolas, na política e na vida das pessoas. Você não é responsável por aquilo que está acontecendo no governo. Você não é responsável pela degradação do ensino no nosso país. Mas você é responsável pelo que você vai fazer no ano de 2024. Você é responsável. Você é responsável por aquilo que você vai escolher fazer amanhã. Você é responsável pelo fato de você ter negado, quem sabe, algum convite para estar em outro lugar, e você diz assim, não, eu como crente costumo entregar o ano ao Senhor na igreja e receber o ano novo na igreja. Você é responsável por isso. E Deus vai te abençoar, e Deus vai ser contigo. Você não é responsável por um monte de coisas na sua rua, mas aquilo que acontece dentro da sua casa, você é responsável. Daqui a pouco mais nós estamos começando 52 semanas para restaurarmos os muros das nossas famílias. E 2024 eu sou responsável por reconstruir alguma brecha que tenha em algum muro na minha casa. Eu sou responsável, você não é responsável por reconstruir o muro na minha casa, Moacir. Mas tu é responsável por reconstruir na tua. Daqui a pouco mais, daqui a alguns minutos, o Senhor vai entregar na tua mão um novo ano. E você é responsável por ele. Você é responsável por como você vai organizar esse ano. Tem muita gente aí que diz que acredita em Deus, que até acredita em Deus, que participa da igreja, que vem para a igreja, que se diz cristão, mas que não coloca Deus em primeiro lugar. Eu sou responsável pelo que eu faço. Nós somos responsáveis. Um dia uma senhora resolveu sair para entregar um folheto. Ela evangelizava com folhetos lá na Alemanha. Até que um dia esse folheto chegou na mão de um homem chamado George Weller. E ele ficou tão feliz porque ele se converteu a Jesus Cristo, que ele começou a juntar amigos e sair distribuir folhetos. Essa visão se tornou tão grande na vida e no coração dele, que hoje tem uma organização chamada Operação Mobilização, distribuída em todos os cantos do país. A maior organização missionária que alcança a janela 10x40. E é nesse lugar, através desse lugar, dessa organização, que tem os navios Logos, que agora o Logos Hope, a maior livraria ambulante do mundo com literatura cristã. Porque um dia uma mulher resolveu fazer uma coisa. Ela é responsável por isso lá no céu, Katia, não sei como é que vai ser quando essa senhora chegar. Ela é desconhecida, George Weller, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Nós fizemos parte desse ministério dos navios. Hoje a nossa missionária Ana Laura está lá porque um dia uma pessoa resolveu pegar um folheto e entregar para alguém, colocar Deus em primeiro lugar naquela caminhada, naquela saída, naquele lugar, e pegou um folheto e entregou para alguém. E através daquele folheto uma pessoa recebeu Jesus. Nações que foram construídas sobre os alicerces da fé cristã.
como as nações da América do Norte, Canadá e Estados Unidos estão tirando Deus das suas leis, estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus dos governos. Nações que se tornaram potências mundiais, por causa da bênção de Deus, porque foram alicerçadas em bases cristãs, por causa do poder do braço do Senhor, estão tirando Deus da cultura. Que arriscado, irmã Maria, tirar o lugar de Deus na vida de uma nação. Não tem como tirar Deus e continuar sendo bem sucedido. Diga assim comigo: é um problema esquecer de Deus. Nós pregamos esses dias sobre o texto pedagógico, um salmo de Asaf, que diz: conta para os teus filhos, conta para a próxima geração os feitos do Senhor, para que eles não se esqueçam. É um perigo esquecer de Deus. É um problema esquecer de Deus. Um dos textos mais tristes da Bíblia relata um dos grandes problemas do homem, está lá em Jeremias 2:32. Abra comigo, por favor, ou leia comigo que vai ser postado aqui, Jeremias 2:32. Diz assim: será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Uau! Imagina que você é Deus, que você entregou o seu filho para morrer por amor de alguém, e depois de um tempo esse povo esquece de ti, a perder de vista. Assim como José foi esquecido na prisão, depois de revelar um sonho, o copeiro ser restituído a sua função. Ele disse: cara, quando estiver diante do rei, lembra de mim. Ele esqueceu de José. Talvez esse é um dos textos mais trágicos da Bíblia. O meu povo, o povo que eu entreguei o meu filho, ou vou entregar o meu filho por amor a eles, o povo que eu amo se esqueceu de mim, anda muito esquecido de mim na sua vida, acorda esquecendo de mim, vai dormir esquecendo de mim, começa a viagem esquecendo de mim, termina a viagem esquecendo de mim, recebe a oração e recebe o milagre e esquece de agradecer. E o profeta disse que nem uma jovem, quando esquece as suas joias, ou uma noiva de enfeites nupciais. Contudo, o povo esqueceu de mim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as irmãs: se você sai de casa sem brinco, o que você faz? Volta para casa. Claro que volta para casa. Você vai correndo e diz: Senhor, esqueci de colocar meu brinco, eu ia usar o meu brinco hoje. Aquelas que têm mais o hábito, você volta correndo e diz: não posso ir para o casamento sem brinco. Quantos aqui já esqueceram o celular antes de sair de casa? Daí você chega na metade do caminho e diz: cadê meu celular? O que você faz, irmão? Volta para casa e vai buscar o celular. Quem aqui já esqueceu de orar antes de sair de casa? Eu também. E o que você faz? Nada. Se der hora, se não der não ora. Deuteronômio 8:19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Uau! Deuteronômio, o Senhor falando para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra prometida, se vocês esquecerem do lugar, do Deus que levou vocês até aí, vocês, da mesma forma que foram colocados nesse lugar, vão perder esse lugar, porque vocês estão aí por causa de Deus. Às vezes a gente pensa que seguir outros deuses é adorar alguma outra divindade, mas eu quero te dizer que diz respeito a colocar qualquer outra coisa ou pessoa no primeiro lugar da sua vida. Podemos transformar qualquer coisa em um Deus na nossa vida. Não sei se você sabia, mas você pode transformar a construção da sua casa num Deus.
quando a construção da sua casa tira o tempo que você tem para vir à igreja. Você pode transformar o seu namoro em um Deus, quando o seu namoro tira o lugar de Deus na sua vida. Você antes orava por uma namorada ou por um namorado, e agora você não tem mais tempo para orar, porque você tem que gastar tempo para te relacionar com a sua namorada e com o seu namorado. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida se torna um Deus de idolatria. Quem sabe cabe no final de 2023 uma avaliação se tem alguma coisa, irmão Flávio, que nós estamos colocando no lugar de Deus na nossa vida. Porque se tiver, a palavra do Senhor hoje é muito clara para mim e para você: não esqueçam de Deus. Porque se vocês esquecerem do Senhor, asseguro-lhes hoje que serão destruídos, diz o Senhor ao povo de Israel. Eu conheço uma pessoa que deixou o trabalho tomar o lugar de Deus na sua vida, e por causa do trabalho, esse homem deixava de vir à igreja, e por causa do trabalho, ele deixou de vir à igreja, e por causa do trabalho, cada vez mais ele ficou enfraquecendo. Daí no trabalho ele conheceu uma outra pessoa que não a sua esposa, adulterou, ficou com ela, e destruiu o casamento, destruiu a fé, destruiu a vida. Porque cada vez que a gente coloca alguma outra coisa no lugar de Deus, a consequência é óbvia e clara: destruição. Porque aquilo que a gente constrói no Senhor se sustenta no Senhor. Não tem como se sustentar algo que o Senhor nos deu com outras coisas. Só Deus pode sustentar aquilo que só Deus pode nos dar. Não podemos tirar férias de Deus. Amém? Tem muitos aqui que estão saindo de férias. Deixa eu dizer para você, não dá para tirar férias de Deus. Não dá, tem como. Deus não é somente para as emergências da nossa vida. Deus é a nossa vida. E Paulo disse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Talvez hoje a conclusão dessa mensagem, ela é objetiva. Eu posso dizer que quem sabe algumas vezes, em alguns momentos, a gente tem esquecido, a gente precisa lembrar o lugar de Deus. E se não lembrarmos qual é o lugar que Deus precisa ter na nossa vida, não vai funcionar. Não vai funcionar a casa. Você vai ter uma casa disfuncional, uma família disfuncional, um relacionamento disfuncional. A partir do momento que você colocar Deus no lugar certo, irmãos, as demais coisas vão funcionar. Esse é o texto. Essa não é uma mensagem expositiva, é uma mensagem textual. Ela é só isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que? Todo o resto o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai fortalecer o teu corpo, o Senhor vai definir o que Ele quer para a tua vida. Ele vai ser o Senhor da tua casa, Ele vai ser o Senhor dos teus sonhos, Ele vai ser o teu número 1, Ele vai ser o rei das tuas escolhas. E hoje, quando o Katia lia o texto dizendo assim, o salmo que ele derramou sobre a minha vida hoje, dizendo: o teu Deus vai guardar você de tropeçar. E eu estava aqui pensando: Senhor, até disso Tu nos guardas se nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Até o nosso pé de tropeçar, Deus nos livra. A gente está tão alienado na vontade do Senhor, de olho fechado. Deus vai te dizendo agora é para a direita, e você vai para a direita. Você não está vendo nada, mas Deus está vendo para você. Deus conhece o amanhã, Ele vai te dizer o caminho. Só busca abrir o primeiro lugar hoje para Deus. Nós precisamos como igreja devolver o primeiro lugar para Deus. O primeiro lugar das nossas vidas, dos nossos projetos, da nossa casa, dos nossos sonhos. Talvez nós podemos levantar nesses últimos minutos de 2023 alguns propósitos que representem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em 2024. Talvez propor ao Senhor: Senhor, eu não vou colocar o pé no chão cada manhã do ano de 2024 sem antes buscar a Tua presença, porque eu tenho conhecimento que quem me leva de um lado ao outro do quarto é Tu, Senhor, é a Tua graça, é a Tua mão, é a Tua força, é o Teu poder. Senhor, eu não vou fazer projetos e planos sem colocar debaixo do conhecimento e da vontade de Deus. Senhor, qual é a Tua vontade nessa área da minha vida? Deus não está te chamando para uma vida equilibrada, mas para uma vida organizada por prioridades. Deus está te convidando a dar o lugar para aquele que mais importa na sua vida, colocando o primeiro lugar, para que Jesus seja o número 1, o primeiro.
Tudo que nós precisamos de verdade está em Deus. O que pode mudar a nossa vida está em Deus. A força para enfrentarmos os desafios de 2024 estão em Deus. O que pode fazer a diferença nesse novo ano está em Deus. Portanto, nos esforcemos para empurrar qualquer tipo de ameaça que queira ocupar o primeiro lugar e coloquemos Deus em primeiro, através de uma vida de oração, leitura da palavra, entrega completa àquele que mais importa. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fizestes nesse ano e por tudo que tu ainda vais fazer. Nós, Senhor, te somos tão gratos. E essa palavra está me incomodando, Senhor, desde o início de dezembro. Eu imagino que é o Senhor que está incomodado com a nossa nação, com a nossa cidade, talvez com a igreja estabelecida, que, Senhor, não tem te dado o primeiro lugar. Talvez, Senhor, as nossas ideias tenham prevalecido, talvez a nossa vontade às vezes tenha prevalecido, talvez a gente tenha tentado segurar a direção porque a gente presume que tu não tem condição, Senhor, de dirigir bem a nossa vida. Talvez a gente se precipite em alguns momentos quando ficamos aflitos por alguma enfermidade, ficamos aflitos por alguma adversidade que bate na nossa porta, sobre os nossos filhos, sobre a nossa saúde. Mas, Senhor, que nós possamos hoje renovar nossa confiança em Ti e darmos o lugar principal para aquele que mais importa na nossa vida, que é Cristo. Ó Senhor, que como igreja 2024 seja um ano que, à medida que nós coloquemos Deus em primeiro lugar, Tu vai nos dando, ó Pai, e é isso que nós faremos, ó Pai. Mas nos ajuda quando formos fazer os nossos projetos pessoais, os nossos projetos, ó Pai, de vida, que possamos lembrar que há 2000 anos atrás, diante de uma multidão ocupada, Tu dissestes: não se preocupem com o que comer, com o que beber e com o que vestir, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó Senhor, nós somos um povo entregue completamente nas Tuas mãos. E, Senhor, às vezes a gente cai no erro de achar que a gente está fazendo demais para Ti. Ó Senhor, nos perdoa. Nós não sabemos nada o que é, Senhor, fazer muito, porque só Tu entregou a Tua vida, Jesus, do Calvário, para perdoar os nossos pecados. A vida daquele que nos entregou tudo não foi uma vida sensata, sábia ou equilibrada, foi uma vida radical. E Jesus não mediu esforços, e eu Te agradeço, Senhor, porque Tu colocastes a cada um de nós como alvo e na frente de tantas outras coisas, como obra-prima da Tua criação. E é por isso que hoje, Senhor, nós também somos convidados a Te dar o primeiro lugar, porque Tu nos destes, ó Pai, um lugar de destaque no meio da criação. Ó Senhor, obrigado pelo Teu amor que é derramado sobre a nossa vida nessa noite. Obrigado porque estamos, ó Pai, nos últimos minutos desse ano de 2023. Estamos Te entregando da melhor forma possível, refletindo sobre o lugar que Tu precisa ter, Senhor, em 2024 e em toda a nossa vida. E, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos escutar o conselho do Silas e não do Senhor Miyagi. Escutarmos o conselho do apóstolo Paulo e não o conselho dos filósofos gregos, Senhor. Escutarmos o conselho de Jesus Cristo e não, ó Pai, nos deixarmos levar pelas pressões dessa vida, pelos convites do mundo, pelas palavras, ó Pai, que nos são ditas. Ó Senhor, mas mais uma vez nós renovamos o nosso
a nossa entrega incondicional. A nossa entrega incondicional, Senhor, nós renovamos hoje. Dizemos, faz de nós a Tua vontade, Senhor, faz de nós a Tua vontade. Em 2024, Senhor, que Tu sejas mais um ano, Senhor, da nossa vida, o Deus dos nossos sonhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.